para vocês e depois vou abrir para as perguntas, para os questionamentos, porque eu acho que é mais importante. Aquilo que vocês vêm buscar, que é o comprometimento dos candidatos a prefeito ou a prefeita com a causa animal, uma vez que vocês hoje conhecem a estrutura que a administração colocou à disposição e que ainda é muito precária e que merece aí uma atenção diferenciada na próxima legislatura, com toda certeza. Muito obrigada a todas vocês, tá, por estarem aqui. Quero dizer que é uma honra poder conversar com vocês e, no mínimo, transmitir as propostas e ideias que defendemos na área da causa animal, que conta com o meu respeito. Antes de poder vir aqui conversar com vocês, eu fiz um teste para entender como que funciona o fluxo da prefeitura e, como a Patrícia bem colocou, me deparei uma precariedade muito grande, que em que pese hoje ter uma coordenadoria, não se sabe, não se tem de forma sistematizada como que as coisas acontecem, fica uma área jogando para outra e não se entendendo, e nós que estamos hoje do lado de fora temos mais dificuldade de acesso às políticas públicas, né, do município, em especial, né, pontualmente falando aqui da defesa animal. Ao longo, né, dos anos, criou-se o centro, né, o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que passou por uma reestruturação, tem um outro nome, mas acabou sendo conhecido, ficou uso e costumes como CCZ, que hoje trabalha pontualmente com a atenção aos animais que oferecem risco à saúde humana. Ao longo aí dos últimos anos, pouco se priorizou a vacinação, a castração, né, Patrícia? Eu tenho acompanhado vocês colocando aí essa dificuldade, a ausência de recursos específicos para a causa, a destinação de uma emenda parlamentar que foi ventilada e acabou não prosperando por questões de ordens políticas, e na verdade são os animais e as pessoas que o defendem que realmente acabam ficando comprometidas e tirando recursos do próprio bolso ou da possibilidade que consegue arrebanhar para fazer com que os bichinhos sofram menos e tenham aí uma qualidade, né, de vida e de cuidados mínimos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula, tenho 35 anos, sou casada, mãe de 2 filhos. Eu me formei em Direito, me especializei na área de Direito Civil, Processual Civil, Administrativo e Constitucional. Estive na Prefeitura por 10 anos. Comecei na Prefeitura como secretária executiva, assessorando o prefeito à época. Na sequência, acredito que por mérito, como defendo sempre, porque não haveria outra razão, fui nomeada diretora do Departamento Técnico Legislativo, onde pude atuar na área dos atos normativos e administrativos da Prefeitura. Tempos depois, acredito também que por mérito, fui nomeada secretária municipal de assistência social e pude me aprofundar nas demandas da cidade, nas necessidades que as famílias menos favorecidas vivenciam no seu dia a dia. Dentro dessa bagagem teórica e prática, nós fizemos um planejamento, um plano de governo que eu vou passar na sequência às mãos da Malu e pedir para que você, Malu, possa, por favor, reproduzir com as demais participantes do grupo e com quem mais tiver interesse em conhecer nossas propostas, né, na cidade como um todo, destacando aí para a área animal. O que eu posso dizer para vocês diretamente com relação à causa, que é a principal informação que vocês vieram buscar? Dentro do governo, se eleita for, eu quero priorizar o funcionamento efetivo desse centro de controle de zoonoses, quero dar estrutura para a coordenadoria que hoje está precaríssima, não só na questão de você poder primar pela nomeação de uma pessoa técnica, que vai poder conversar com vocês de uma forma pontual dentro do que a medicina veterinária pode ofertar à causa animal. E estruturar com o quê? Com equipamentos, que de nada adianta você ter um profissional, por mais renomado e bem experiente que seja, se ele não tiver equipamentos e aparato para poder atender a essa demanda. Então nós fizemos uma avaliação e
hoje a causa animal ela passa por algumas áreas. Dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, você tem ali algumas rubricas ainda que estão sendo redirecionadas para a coordenadoria na área do meio ambiente, na área da infraestrutura. Então, todo esse redimensionamento orçamentário para a lei que entrou na Câmara, que será aprovada para 2017, já está sendo contemplado. A Secretaria de Saúde tem hoje um orçamento na ordem de 99 milhões de reais, mas a destinação para essa causa não chega a 1 milhão de reais e boa parte acaba ficando, como a Patrícia colocou, na mão de obra, na folha de pagamento, não sobrando para poder estruturar minimamente o órgão, a repartição, para que vocês que estão do lado de fora da administração possam ter acesso a esse trabalho. Então, qual seria o compromisso? Dentro da leitura, nós fizemos uma pesquisa, daria para melhorar essa estrutura que está aí já montada dentro do espaço existente, que é uma área muito abrangente, um espaço de cuidado dos animais de rua e daquelas pessoas que não têm condições de ter acesso ao médico veterinário pelas vias particulares, não consegue pagar. Então, você teria dentro da estrutura da prefeitura esse atendimento inicial e uma destinação de recursos, que aí a gente vai depender. Se tiver superávit financeiro no final do ano, o próximo prefeito, seja eu ou quem for eleito pela maioria da população, vai poder destinar esse recurso para alguma prioridade. E aqui eu quero assumir o compromisso com vocês para se montar um ambulatório veterinário popular que vai iniciar o atendimento dessa demanda, primando pelas pessoas de baixa renda e os animais de rua, tá? Então esse seria o primeiro espaço. Como que esse ambulatório vai funcionar? Hoje na prefeitura a gente tem 2 médicos veterinários, então seria insuficiente para poder tocar essa demanda, sabemos bem disso. Até que se faça um concurso público para ter o provimento de mais profissionais dessa área, nós podemos firmar, e eu conversei com reitores e diretores de universidades que têm o curso de medicina veterinária, e existe a possibilidade real de se firmar parceria com essas instituições para que esses profissionais possam cumprir a sua carga horária obrigatória de estágio na administração mediante uma contraprestação que seria o transporte, a alimentação, que com toda certeza é um custo mais reduzido e que dá sim para alocar na estrutura da prefeitura. Por que ambulatório? Porque nós pesquisamos e o hospital médico veterinário requer todo o cumprimento de uma legislação e uma verba de uma ordem que não tem, tá? Que não tem. Mas eu acho que a gente tem que começar com algo que não existe, que vocês há tantos anos estão batalhando e buscando e que não tem. Então esse ambulatório é possível, é viável e dá para se fazer. Considerando o superávit, você já consegue priorizar de começo. Não havendo superávit financeiro, que é o quê? Do que a prefeitura estimou para gastar este ano e do que vai efetivamente acontecer, ou o que sobrou, se não acontecer isso, então o que vai ter que acontecer? Chegando dentro da administração, a lei de responsabilidade fiscal dá uma margem para que o administrador faça uma readequação orçamentária, submetendo a Câmara Municipal para poder se fazer isso. E é possível, basta dizer onde o recurso sairá para poder atacar essa demanda. Então, é um compromisso porque, mais uma vez falando, meus pais são da área rural e eu já me deparei várias vezes com animais feridos ou mortos que acabam se decompondo lá e a gente liga, fiz o teste, liguei na polícia ambiental, liguei no trânsito, liguei na infraestrutura, liguei na companhia de água, no meio ambiente e resumindo, ninguém recolhe, ninguém remove, ou o caminhão está quebrado, ou não tem motor, cada hora é uma motivação. Então eu fiz essa logística para entender, para até respeitar aquilo que eu sei que vocês estão buscando, que é ter o quê? Um fluxo, para que vocês saibam, aconteceu alguma coisa com o animal que precisa da atenção custeada pelo poder público, como que funciona? Como que eu acesso isso de uma forma rápida e prática? Então é isso que nós queremos colocar. E dentro dos primeiros 100 dias da administração,
o ambulatório começar a funcionar, porque a Câmara Municipal volta de recesso em fevereiro e essa lei ela tem no mínimo 45 dias para ser discutida e aprovada no regime de urgência. Então, se eu prometer para vocês uma atenção antes dos 100 dias, eu vou estar mentindo e não vou conseguir cumprir e honrar. E é claro que eu vou precisar de todos vocês mobilizados na Câmara Municipal para, junto com o vereador da escolha de vocês, poder defender a aprovação dessa lei, tá? E tudo aquilo que dentro da autonomia de um prefeito municipal puder fazer pela causa, respeitando a limitação orçamentária que se tem e os remanejamentos dentro da lei que dá para se fazer, podem contar com o meu respeito e o meu apoio. Dentro da causa animal, o que eu posso me comprometer com vocês, que já verificamos que é possível, é realmente fazer funcionar o Centro, né, de Controle de Zoonoses, adequar, estruturar a coordenadoria. Inclusive, nós estamos chapa pura justamente porque conversamos com outros grupos políticos, colocamos a nossa intenção de projeto de governo, que seria as indicações primarem pela técnica e não pela politicagem. E dentro dessa leitura, nós respeitamos os entendimentos e os andamentos dos demais grupos políticos, todos merecem respeito, mas como não houve o casamento de ideias, nem a semelhança delas, cada um resolveu tomar um rumo. O que respeitamos, estão aí para confrontar suas propostas e ideias e fazerem com que vocês possam avaliar a que melhor vai atender a vocês, não só na causa animal, como nas demais áreas que também são igualmente importantes. Então, o que eu posso dizer para vocês é que esse compromisso firmado, ele está dentro de uma possibilidade real, requisitada a participação da Câmara Municipal para realocação de verbas em caso não havendo superávit financeiro que dá essa mobilidade ao gestor para fazer. Então, é esse compromisso. Então, fazer funcionar o que está já implantado de uma forma mais efetiva e implantar o ambulatório médico veterinário popular, para que as pessoas de baixa renda e os animais de rua possam ser atendidos e cuidados. Um outro fator importante que eu gostaria aqui de transmitir a vocês é que dentro da causa animal nós não temos compromisso com nenhum empresário, nós não temos compromisso com nenhum deputado, com nenhum outro grupo político. E a indicação desse coordenador ficaria a cargo de vocês. Eu sendo eleita, eu vou convidar vocês e quem mais quiser participar da causa, para vocês conversarem, encontrarem um nome de consenso e indicarem para ocupar a coordenadoria e trabalhar em favor de vocês. Então, isso é um compromisso que eu assumo aqui e que fique bem claro, nós estamos primando. Quem acompanhou a minha trajetória na prefeitura deve saber que as poucas indicações que eu pude fazer na ocasião de secretária, porque a pasta pertencia a uma determinada sigla partidária e o partido que indicava e não necessariamente o gestor. Então, as poucas indicações que o gestor tinha condições de fazer, eu primei sempre pelas pessoas com boa formação e que fariam uma contribuição sensível para a sociedade. Então, quem puder acompanhar, na época que eu fui secretária de assistência social, eu pude indicar 5 pessoas, inicialmente 4 e uma terceirizada. Então, foram 4 nomeados e um terceirizado, que foi o Alexandre Alvim, que é formado em gestão de políticas públicas pela USP, o Tiago Oliveira, que é sociólogo formado pela Unicamp, a Andréia da Mata, psicóloga com doutorado na Unicamp, e me fugiu agora o nome dele, Reginaldo Ramos, que cursa medicina, está no último ano em Bragança Paulista. E o terceirizado foi o Carlos, que é antropólogo, que prestou serviços para quê? Para que a gente pudesse buscar dados reais da área social,
para que a gente pudesse tomar decisões com substância, pensando não só no imediatismo, mas uma construção projetista e desenvolvimentista da população, especialmente das que precisam de mais das políticas públicas. Então é isso que eu coloco para vocês. Dentro dessa leitura, eu tenho absoluta convicção, como vocês criticaram, e eu respeito a crítica feita à pessoa que ocupa o cargo por não ter formação e nem o envolvimento e engajamento que vocês gostariam que tivesse, que vocês possam se reunir e encontrar essa pessoa, respeitando, é claro, os requisitos essenciais de provimento no cargo. E mais um detalhamento. Essa pessoa vai ter que trabalhar efetivamente pela causa e ter o seu respeito e o seu compromisso com os recursos públicos, com a estrutura da administração. Com toda certeza, com uma indicação, partirá do grupo de vocês, caso o nosso grupo seja o vencedor, nada mais justo de que vocês acompanharem a evolução do trabalho dessa pessoa, que se estiver atendendo a causa, permanecerá, e não estando, que vocês saibam que vão ter que substituir quantas vezes necessárias para que a coisa emplaque do jeito que precisa ser. Tá? Para quem me conhece, eu sou muito mais técnica do que política. Eu nunca concorri a nenhum cargo eletivo. É a primeira vez em que pese ter estado na administração por 10 anos, assessorado prefeitos, ter assessorado vereadores, ter feito interlocução com a Câmara no período que fui diretora do técnico, mas nunca me coloquei como protagonista de nenhum processo. Essa é a primeira vez. Inclusive porque entendo que uma administração municipal ela tem que ser pautada por resultados. A política ela é importante, porque sem ela você não acessa a administração ao parlamento, mas ela tem que ser comedida. Você não pode só fazer política, você também tem que primar pela questão técnica em especial. Então eu sempre defendi que o trabalho tem que ser no mínimo 80% técnico e no máximo 20% político. E é essa impressão, é esse trabalho que eu quero imprimir na administração. Chegou na onde eu queria mesmo, Ana Paula, é política pública e não partidária. Pelo amor de Deus, a gente está cansado de política partidária. Gente, peço licença, depois vocês me passam. Parabéns, pelo que eu ouvi, eu gostei porque eu acho que assim, você procurou da onde vem, para onde vai, como vai, e se vai ou fica. Eu vou pedir dizer mais nada, né? Dela. Peço licença aqui só. Da onde vai tirar? Porque a gente está cansado de política partidária. E, gente, a diferença... Pessoas colocadas para ocupar um cargo que não tem o mínimo de requisito, ganha um salário absurdo só porque a pessoa acha que aquela pessoa vai trazer voto para o prefeito, né? Indicações pensando em votos, quando na verdade tinha que ser uma pessoa técnica, que entendesse o mínimo, pelo menos, para ocupar o cargo. Foi o que eu estava falando, acho que a pessoa tem que ter a humildade de dizer se ela pode ou não. Por exemplo, se você me chama, Patrícia, quer ocupar o cargo aqui de secretária de trânsito? Eu vou falar, não pode de jeito nenhum, nem que o salário seja 20 mil reais, porque eu não tenho capacidade para isso. E eu tenho a humildade de assumir, só que a maioria das pessoas não tem, elas vão pelo salário e se deve, o salário pingando todo mês é R$1.000. Então, Patrícia, você falou uma coisa muito importante, muito obrigada por chamar a atenção. A diferença da política pública com a política partidária ou de governo, como é conhecida, é que a política pública independe do agente que estiver ocupando o cargo de prefeito, ela vai continuar acontecendo. E a política partidária ou de governo, como é conhecida, não. Ela pode ser de uma forma alterada de acordo com o prefeito ou a prefeita que estiver na pasta. Cada um, né, imprime a sua forma de governar, prioriza aquilo que acha mais adequado e muitas vezes acontece a descontinuidade de projetos, programas ou ações importantes para a cidade. Pessoal, desculpa, dentro dessa alguém quer experimentar um docinho só para dar, se alguém tiver com fome? Obrigado. Eu aceito. Bom, esses outros são bons. Esses outros são bons. Deixa eu pegar a colher já. É bombom ou brigadeiro? Esse daqui é brigadeiro.
Tem brigadeiro beijinho. Prejuízo, Ana Paula. Não, imagina, pessoal, imagina. Ana Paula, você foi assessora do parque? Foi, por isso que eu A conheci primeira vez que foi naquele site, você estava lá. Depois você saiu para cuidar do restaurante da sua família. Exatamente, foi isso mesmo. É ela. Sim, sou eu. Lamentei a sua saída. Então, mas Te eu saí conheci por lá. um projeto familiar Eu maior entendi. que, graças a Deus, Nossa, consolidou um Ana, você vai restaurante ficar da sem, Embaixada. infelizmente. Olha, mas Veja. deve ter alguma outra coisa, algum chocolatinho ali que eu chocolate. aceito. Chocolate? Ó, esse aqui é um docinho de banana bem gostoso, caseiro. Não, então não ficou sem. Docinho pra Ana Paula. Eu sou vegana, não como. Ela merece. Quer? Legal. Qual deles? Eu aceito. É verdade. Não sei se você pegar o outro. Eu vou pegar a colher pra vocês, só um minuto. Bom, pessoal, voltando aqui à fala. Então, é importante a gente poder implantar e aproveitar, caso o grupo que defende seja vitorioso, implantar políticas públicas que dá uma tranquilidade para que vocês saibam que aquilo que foi instituído será continuado. E para descontinuar, teria que passar novamente pela Câmara e vocês teriam como se mobilizar. Uma vez, Ana Paula, a gente chegou ao cúmulo dessa gestão da vereadora Carol Castilho, do Baixão Barbeiro, estarem fazendo parte da Comissão de Bem-Estar Animal e ambos votarem contra a castração, que é uma coisa absurda demais. Porque se eu fosse a vereadora, mesmo que eu estivesse lá porque o Emil saiu e o Sal me deixou entrar, eu ia falar, desculpa, prefeito, mas eu não tenho como votar contra, eu faço parte da comissão. Então, quer dizer, é um absurdo do absurdo. Então, foi um governo, infelizmente, de só política partidária, não teve política pública. Eu concordo com você e por isso que eu refugio e estou hoje, né, porque eu defendo que deveriam, o Brasil tem 35 partidos políticos, Atibaia eu localizei 28 em atividade. Desses 28, você ter só 3 opções é pouco. Eu entendo que a população merecia ter mais opções para poder confrontar projetos, ideias e escolher a que mais atendesse as pessoas. Quando eu conversei com vários grupos políticos, eu sinceramente esperava no mínimo 6 candidaturas, no mínimo 6. Conversei com 15 grupos políticos, esperava 6 no mínimo. E lamentavelmente paramos em 3, o que é uma pena para a cidade, deveria ter mais. Então vocês, como ativistas que são, até sugiro, apesar da questão do partido político, como você bem colocou, mas ele tem, por força de lei federal, é através dele que você entra do lado de dentro da prefeitura, do lado de dentro do parlamento, para poder desenvolver, seja política pública, política partidária ou de governo, mas é só do lado de dentro, e é essa escolha que vai dar esse encaminhamento. Então, o que eu posso dizer, quando nós optamos, então, na chapa única, foi justamente para ter autonomia de poder trabalhar por resultados. Prefeitura não gera lucro, mas ela tem que gerar bem-estar, oportunidades. É isso que tem que se ter. Então, nós queremos fazer o quê? De um orçamento que nós temos hoje na ordem de quase R$500 bilhão, 43% fica retido com folha de pagamento em cargos. Com pessoas que vêm de outras cidades, de outro estado, que não conhecem a realidade, que não têm comprometimento com a nossa cidade. Não dá para a gente suportar isso. Gente, sem o comprometimento com a cidade, com seu desenvolvimento, nós vamos estagnar ou retroceder, que é o que está acontecendo. Porque a gente tem que dar a César o que é de César. Cada governo tem seu ponto positivo, não positivo e o negativo. Só que se você pôr na balança, ultimamente, os negativos têm superado e está demais. Eu acho que a gente precisa realmente mudar essa leitura e trabalhar de uma forma mais voltada a resultados positivos, primando pelo técnico e outra, agrupamentos para que haja uma conversa entre as áreas e não um secretário, um coordenador, um vereador serem concorrentes. Atibaia, ninguém pensou quando votou contrariamente à emenda parlamentar, à causa animal, ninguém pensou nos animais. Eles pensaram no partido, no grupo e qualquer outra coisa. E eu penso que você precisa do partido, claro, ele é importante, ele é fundamental para você ter acesso ao executivo, ao parlamento. Mas quando você acessa, você tem que respeitar a ideologia partidária, é claro. No entanto, você tem que pensar Atibaia. Seria um partido único. É bom, o projeto é bom para Atibaia? É bom para as pessoas?
vamos aprovar. O projeto é ruim para Atibaia, é ruim para as pessoas, vamos rejeitar. Hoje eu questiono muito, há muitos anos a Câmara Municipal deixou de cumprir seu papel e passou a ser um departamento da Prefeitura. O que a Prefeitura manda, acontece. Não se questiona, não se fiscaliza, não se faz nada. Você vê aí uma situação que a Justiça está apurando, coisas que a Câmara poderia fazer, porque eles estão aqui na cidade e conhecem. Licitações. Por isso que dentro do meu plano de governo, eu coloquei que as licitações serão abertas. Toda e qualquer pessoa que quiser saber e acompanhar a licitação terá acesso, vai ter uma equipe lá que ninguém é obrigado a saber o que é concorrência, o que é leilão, tomada de preço, registro de preços. Eu sou formada em Direito, eu aprendi isso, mas quem não é e não tem obrigação, precisa entender por quê e vai ter uma equipe para explicar. E antes de eu homologar, vai ter um prazo para que a população possa se manifestar. E se comprovar que dentro da lei existem possibilidades com preços mais justos, com toda certeza vai refazer a licitação. Por quê? Porque essa economia faz a diferença em outras áreas que hoje não tem recursos para se utilizar. O povo de Atibaia não participa de nada. Mas não participa, Ana, porque a desesperança paira no coração das pessoas. A Patrícia falou, eu não acredito mais, eu só vim aqui. Não foi essa a sua fala ali fora, apesar de estar lá, eu estava atenta à fala de vocês. E é o que está no coração das pessoas. O problema, sabe qual é? Por exemplo, foi convocada essa reunião. Sim. A eleição que está aparecendo, reunião de condomínio. Reunião de condomínio, sabe? Como é que é? Também ninguém vai. Todo mundo reclama. Mas ninguém vai, mas isso é em qualquer setor. Eu sei. Mas se você ninguém vem, problema social, você Sim. pega deficiente físico, quantas reuniões já fui de apresentações sensacionais, tem meia dúzia. Esses principais tem que não tá, quem tá. E eu posso falar mais uma coisa? Tem gente que vem uma vez, é tanto blá blá blá, e sem atitude prática que vai ao encontro do discurso, que desmotiva. Mas a partir do momento, eu tenho absoluta convicção que a gente mostrar que é possível, que está acontecendo e que essas pessoas que se queixam começar a sentir uma mudança e uma transformação, assim, naturalmente vem. Não pode fazer em praça pública? A licitação, desde que se coloque uma estrutura lá, porque você precisa, quando é algo eletrônico, por exemplo, então desde que tenha Wi-Fi ali, tenha condições, é possível. Não vejo problema algum. Aí eles vão ser forçados aí, e daí vão passar a se interessar. Um outro detalhamento, eu recebi uma sugestão que eu achei muito bacana e quero compartilhar aqui com vocês, de se colocar câmeras com áudio nas repartições públicas, incluindo o gabinete do prefeito. Então, outra sugestão, uma das poucas coisas que o Jânio Eu ia adorar. O Jânio Quadros, quando era governador, prefeito, ele não avisava ninguém, nem os assessores dele sabiam. Ele chegava lá na prefeitura ou na governadoria, ele chegava lá, vamos em tal lugar hoje, e ia, não avisava ninguém, chegava lá de supetão. São Paulo funcionou nessa época. Funcionava direitinho. Ele podia ter os defeitos dele, Mas que São Paulo estava funcionando, funcionava. E aqui eu acho muito importante essa experiência que vocês estão colocando, porque como eu disse, eu estou começando agora. Então na pesquise. política. Então pesquise. É importante pesquisar e conhecer, mas eu espero não me transformar. É o que eu peço em oração, independentemente de religião, que eu sou ecumênica. Aonde me convidam eu vou, tenho Deus no coração. Fui criada na religião católica não praticante, fui messiânica um tempo e hoje eu visito todos que me convidam. Mas o que eu quero colocar? Que eu não seja, eu não me transforme numa política tradicional. Por quê? Porque, infelizmente, os ranços dessa política é que fazem mal, que afastam as pessoas do poder público. Então, eu achei linda essa proposta, viável, conversei, inclusive, com jurídicos da prefeitura aqui. Estive 10 anos lá, tenho amigos lá, e que disseram que, mediante você faz a licitação, não há obstáculo algum para que isso aconteça. Você tendo orçamento, tendo verba para essa demanda, você consegue, então, dentro do remanejamento, é possível. Se fazer não é tão caro, hoje em dia é um serviço que já ficou mais popularizado. Então, é possível, eu achei muito legal. Por quê? Gente, eu nasci na roça.
Nem no hospital não foi na roça literalmente, dentro da casa do sítio que meus pais trabalhavam. Meu pai é agricultor até hoje, foi alfabetizado aos 50 anos de idade, mas tem uma sabedoria de vida fantástica. Não troco meu pai por nenhum PhD aí, nem a minha mãe, porque apesar de muito simples, mas eles têm algo que eles conseguiram transmitir aos filhos. Eu sou a quarta biológica, aos filhos que você não se encontra muito mais por aí, que é você querer o que é seu e respeitar o que é do próximo. Eu comecei minha vida ajudando meus pais na lavoura e, sinceramente falando, a minha maior motivação para estudar e estar onde estou hoje foi porque eu não gostava de trabalhar na roça. Acordar às 4, 5 da manhã, com frio, com chuva, ir lá tirar leite, cuidar da galinha, do porco. Gosto dos animais, mas acordar cedo, ir nos intempéries da natureza, depois ir lá para a horta, ir lá para o jardim, ir para a piscina. Fui doméstica também, eu não tenho vergonha de falar, fui doméstica no bairro da Usina, no sítio que eu morei, de 88 a 97. Quando eu saí de lá e vim morar no Jardim Imperial. E naquele período eu ainda fazia bico no restaurante Frango d'Água, como ajudante de cozinha e garçonete, na época do saudoso Guilherme e da dona Ana Li, que é viva, ainda mora aqui no centro da cidade agora. Trabalhei lá também. Depois disso eu trabalhei na Corim Agricultura Natural, uma fazenda que se tornou uma empresa ali na estrada da Usina. Trabalhei lá de 96 até 2003, quando vim para a prefeitura para poder trabalhar. E reconheço, eu falo sempre, o servidor comissionado, eu fui comissionada, assim como a Patrícia, a gente entra pelas portas dos fundos na administração. É assim que nós somos tratados. Mas eu queria compensar essa leitura das pessoas que o comissionado só expõe, que é assessor de porcaria nenhuma para falar o menos, e mostrar que a gente poderia fazer a diferença. Eu sou testemunha, a Patrícia trabalhou na ouvidoria, era muito próxima ao setor que eu trabalhava e ela trabalhava. Ela cumpria horário, e além nos eventos e nas atividades. Assim como eu me dedicava de 10 a 16 horas por dia, porque eu queria mostrar que eu não estava lá só para receber o meu salário. E não é à toa que eu acredito que por mérito comecei secretário no âmbito administrativo operacional e saí de lá secretária de assistência, que como todos sabem é o maior cargo dentro da estrutura da prefeitura, sem concorrer no pleito eleitoral, por trabalho. Mas por quê, gente? Porque a gente entende que a cidade merece esse respeito. E lá dentro a gente vê que é possível fazer mais e melhor. Tudo é uma questão de prioridade. Eu não questiono os que passaram, eu acho que cada um fez a sua contribuição e tem a sua relevância. Mas é possível fazer mais e melhor. Quando você não faz o loteamento de cargos, como você não faz um loteamento e sobrecarrega a folha de pagamento com pessoas que não cumprem obrigatoriamente, não estou generalizando, tem gente boa também nomeada em comissão, mas tem tantas outras que não, e é isso que a gente não pode permitir mais que aconteça. Então, quando as pessoas falam, mas sua proposta é utópica, gente, muitas pessoas não acreditavam que nós chegaríamos onde estamos, que éramos um balão de ensaio, querendo vender dificuldades. E não é, nós realmente estamos aqui dispostos a iniciar um processo de transformação positiva da sociedade e resgatar o mínimo de credibilidade do político que faz política pública e não a politicagem. E a gente sabe que isso é possível. Estamos passando dificuldades e limitações. Vocês perceberam que a gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo, porque nosso grupo é reduzido. Justamente por ser reduzido, que nós temos a liberdade de, se eleitos formos, de pedir às organizações de cada área para poder indicar o representante titular da pasta, que terá a obrigação de administrar melhor as demandas da cidade, cada um de acordo com a sua competência. E é isso que nós queremos fazer, dar um ar mais profissionalizado nessa administração. Que a Atibaia volte a ter cheiro de desenvolvimento, que as pessoas tenham mais oportunidades, que a gente consiga desburocratizar uma série de situações para favorecer a vinda de empresas de grande porte, de indústrias, que a gente consiga manter as que já estão. Porque eu estive na empresa Luciane no Imperial e fiquei horrorizada quando me relataram uma situação de uma linha de produção que deixou de existir com 200 pessoas dispensadas. São 200 famílias impactadas.
Aí você ouve, mas que a Grammer também está numa situação muito difícil, que pode não se sustentar exatamente. A Homeplay que foi embora, que foram mais de aproximadamente 3.000 empregos, que foram a Maxen, que também há pouco tempo aí nós ouvimos falar, somando tudo, mais de 300 pessoas foram dispensadas. Mais de 800 comércios de pequeno porte foram embora, impostos muito altos, falta de incentivo, e não é só do município, é federal, é estadual, mas compete. Quem é o representante do povo na cidade? Não é o vereador, não são os vereadores, não é o prefeito. Ele tem que fazer articulação com o governo do estado, com a União, para que ele possa trazer recursos. A gente paga tantos impostos e a maior parte, gente, vai para a União e o restante para o estado, fica muito pouco para o município. Se o prefeito ficar perdendo tempo com situações internas que os seus secretários e competentes forem, seus coordenadores e diretores fariam, para ele ter tempo de fazer a articulação para trazer esses recursos para Atibaia, com toda certeza nós estaríamos numa situação muito melhor. Atibaia tem hoje um potencial fantástico para trazer empresas para cá. Gente, 2 grandes rodovias próximas a centros ali. Parou no tempo. Parou no tempo. Não dá para a gente aceitar mais isso. Foi essa indignação que me fez realmente sair da zona de conforto, entre outras coisas, para poder estar aqui hoje candidata a prefeita e dizer para vocês, nós temos que trabalhar. Não é fingir, não é brincar. As pessoas hoje estão mais atentas. As redes sociais, a internet já há muito tempo trouxe informações. O nosso filho entra na escola hoje aos 7 anos, navegando melhor do que os pais, os avós, com muita informação. O professor vem com ABC, ele já está no Z. E se a gente não conseguir mudar e transformar isso, as crianças vão perder cada vez mais o interesse dos estudos. E com isso a gente não vai formar bons cidadãos. As famílias, com tanto trabalho, com tanta dificuldade, têm pouco tempo para cuidar e acham que a escola tem a obrigação. A escola tem que fazer o seu papel, mas a família tem o seu papel também. A escola complementa, ela não pode ser a principal. E é isso que nós precisamos. Mas às vezes o filho reproduz as atitudes do pai, da mãe ou do responsável, porque faltou lá atrás. Então nós temos que ter sim trabalhos e atenção que a gente possa resgatar, no mínimo, as noções essenciais de cidadania para que se tenha um equilíbrio social. Se a gente não trabalhar essas dificuldades, essas fragilidades, os impactos na segurança pública vão continuar, na área da saúde e assim por diante. Quando vai adiantar da hora, eu estou vendo quanto tempo mais vocês me dão, que eu não quero comprometer as demais reuniões de vocês. Daqui a pouco vai continuar. Mais uns 10 minutinhos, 15, pode ser? Mais uns 10 minutinhos. Então eu estou encerrando por aqui a minha fala para vocês, mas o que eu quero só falar rapidamente. Dentro da nossa proposta, nós verificamos que nesse orçamento de R$500 milhões, a educação tem hoje estimado 140 milhões para uma rede que nós, na pesquisa feita, tem 14.700 alunos na rede. Então nós fizemos uma análise e é possível, de forma planejada e gradativa, fazer com que a atenção seja integral, para que essas crianças tenham acesso a atividades culturais, esportivas, na área agrícola, porque nós conversamos com várias crianças na porta de escola e elas não sabem de onde vem o morango, de onde vem a flor, o que é um abacateiro, o que é um jambeiro. A maioria entrevistada não conhece. Elas não sabem de onde vem, elas conhecem que tem na feira, tem no supermercado, mas não sabem. E essa aproximação, eu fui da roça, isso é importante, eu lidar com a terra, apesar de eu não, como eu disse, eu não queria me consolidar na lavoura, porque é um trabalho realmente muito duro, muito difícil. É interessantíssimo, meus pais são agricultores, de agricultura convencional com agrotóxico e o outro de agricultura orgânica. Então na própria família tem essa divisão de conceitos aí, né? Mas, no entanto, as duas situações são igualmente importantes e eles têm que sair de Atibaia, por exemplo, para expor e vender em Guarulhos, em São Paulo, porque não conseguiram expor na feira de Atibaia. Aí eu digo a vocês, eu estou indo sistematicamente às feiras de Atibaia. A maioria dos feirantes de Bragança Paulista, de Terra Preta, de Mairiporã, aqui mesmo. A maioria
fora. Gente, olha, eu quero dizer uma coisa, eu não sou contra trabalho. Eu acho que assim como meu irmão está em Guarulhos, está em São Paulo, os outros também precisam ter. Mas quem produz em Atibaia deveria ter espaço para expor em Atibaia. Mas eles estão mandando para fora, então eles vendem para fora? Para fora. Meu irmão está expondo em Guarulhos, em São Paulo, porque não conseguiu espaço na feira de Atibaia para vender os dois, melhor dizendo. Seu marido é da Proagro, né? Meu marido é vendedor, ele trabalha há 14 anos na Proagro, vendendo material agrícola e defensivos, né? Material de irrigação, perdão, e defensivos agrícolas. Então ele trabalha nesse ramo há bastante tempo e ele é técnico em agropecuária. Também a vida dele inteira foi na área rural. Então a gente entende e respeita muito. Na época da usina a gente conheceu uma série de vulnerabilidades lá. Mas eu acredito que os temas são os mais amplos, mas vocês vieram aqui por uma causa mais pontual e eu tenho que então voltar ao foco para que vocês possam fazer as perguntas de vocês e que eu possa esclarecer o ponto de vista que defendo e que, se eleita for, passará a acontecer na nossa cidade. Só quero chamar a atenção aqui para vocês, deixar bem claro, ao longo desses 10 anos que eu estive na prefeitura, eu não respondi nenhum processo por improbidade administrativa, eu sou ficha limpa, estão veiculando em algumas mídias aí que eu estou a serviço do grupo A, B ou C. Quem me conhece ou quem tiver a oportunidade de conhecer, eu espero realmente que vai você não saber. esteja no Vanderlei mesmo. Então, estão me dizendo que eu sou Ela esposa está com sono para tirar a voto do outro, que você é fã da Dilma, né? Estão dizendo que eu Por sou fã da exemplo, Dilma. ficou comigo da Dilma. Eu falei que ele era tendencioso e ele é jovem. Então, rapidamente, Por exemplo, da peruca. seu adiantado da hora, eu vou dizer a vocês, eu estive sim no grupo do Partido Verde, de 2013 a 2012, eu estive sim na assessoria do Parras, de janeiro a abril de 2013, quando eu me retirei e fui cuidar de outros assuntos, outros empreendimentos familiares. E eu só me desliguei daquele grupo político porque o encaminhamento dado não ia contra os princípios que eu defendia e a gente entende que quando a gente sobra, a gente se retira. E foi o que aconteceu. Mas eu respeito e tenho gratidão àquele grupo pela oportunidade que me deram, porque eu não posso deixar de ser grata, foi algo que eu aprendi na minha vida também, mas pessoalmente eu sou amiga de todo mundo, ou no mínimo colega, mas politicamente eu resolvi ir por um outro caminho que é o que eu defendo, da política pública, da política transformadora positivamente, não da politicagem, com todo respeito, mais uma vez falando. Não quero aqui falar mal de A nem B, porque todos tiveram seu tempo e suas ações boas, não tão boas e ruins. E eu espero, sinceramente, se eleita for, poder reunir a grande maioria de ações boas. Com toda certeza, a intenção é essa, vindo chapa única, é justamente para poder ter essa autonomia e fazer um trabalho mais voltado à população, especialmente quem mais precisa, de uma forma que é uma obrigação da administração. Muito obrigada pela escuta e agora fico à disposição de vocês. Bom, Ana Paula, é uma tecla que eu sempre bato e não adianta, não ter outra solução. Se não tiver políticas permanentes de castração, você pode fazer o que você quiser. Você vai enxugar gelo o resto da vida. Entendeu? Só que não é uma castração depois de 3 anos e meio de mandato, como o Sol está fazendo agora. Não, uma castração tem que ocorrer todo mês, fazer parceria com clínicas da cidade, porque eu não acho justo você pegar 100, 200 mil, você entregar numa clínica de São Paulo e o dinheiro sair fora do município. O dinheiro tem que girar aqui com a gente. Não é justo o veterinário 10, 20, 30 clínicas que tem aqui pagar imposto o ano inteiro e o dinheiro ser levado para fora quando eles poderiam trabalhar. Primeiro passo é esse: se não castrar, se não reduzir, se não acabar com esse monte de filhote que está nascendo, pode fazer o que você quiser que não vai resolver nada. E, em segundo lugar, a conscientização. Se não castrar, também não adianta conscientizar. Acredito que um censo também ajudaria muito, porque tem muita gente ignorante que tem o cachorro e cruza e joga os filhotes na rua e não aceita castrar, então acho que isso teria que ser imposto realmente, se tornar até uma lei, obrigar a castrar realmente, com penas e multas mesmo, porque se não mexer no bolso da população, nada resolve, se não estão mexendo no bolso. E outra coisa, CCZ não funciona, não existe, é um terreno alugado que se paga uma nota de aluguel, que isso já foi falado
há muitos anos atrás, na época até que o Denig era prefeito, da possibilidade de se comprar um terreno, de se montar uma estrutura, por quê? Viria verba federal, não só verba municipal. Então tá lá um galinheiro abandonado, que foi multado pelo Conselho Regional de Medicina 2 anos atrás, que provavelmente vai ser multado de novo, está sendo levado de novo para o Ministério Público, onde nós temos veterinários que, se o animal é recolhido hoje atropelado, ele é eutanasiado, não se faz uma tala. Coisa simples, quebrou a pata, mata. Não vamos gastar, e não gasta mesmo, porque se você pegar o impresso oficial, você vai ver, animal recolhido tal dia, levado a óbito, nenhum sobrevive. Não sei porquê, mas nenhum sobrevive. Não fazem uma ficha de adoção. Foram simplesmente tirados por volta de quantos animais? 180 animais. Em um mês já não existia mais nenhum CCZ. Cadê? Foram doados. A gente não doa um de raça em um mês, eles doam 180. Agora vai vir mais uma leva de 300 animais. Que agora já tem essa comissão da OAB que vai querer. Foi doado? Para quem? Essa comissão já se comprometeu com a gente que vai fazer uma reunião com o pessoal das casas populares para saber disso. Porque simplesmente entrou no CCZ, a gente não sabe que fim deu. Só que é doado assim absurdamente 200, 300 animais em um mês. Hoje o CCZ tem acho que 17 animais, recebe uma tonelada de ração que a gente sabe que mofa, que estraga, que perde lá, quando poderia ser até doado para protetores independentes, para a gente que está lá temporário, que não tem condições de ração de boa qualidade, ser jogado no lixo. Então o negócio está totalmente abandonado. O CNMV pegou remédio de tarja preta, remédio que teria que estar trancado em aberto, que qualquer peão da prefeitura chega lá e faz o que é remédio vencido, tudo enferrujado. Então hoje eu posso dizer para você, nada funciona. Funciona o que as protetoras fazem, independentes e as ONGs, mas prefeitura, poder público, não funciona absolutamente nada. E não é de hoje. Não é de hoje, só que piorou muito. Eu não falo porque eu fiz parte de outros grupos, é que piorou muito mesmo. Foram 3 anos e meio sem castração. Eles acolheram mais 100 animais, eles tinham 240, eu estou com 340. Eu tinha, na base de 10, 15 animais, não passava disso, eu estou com 40 animais na minha casa. Eu sou uma ONG. Eu acompanho. Bom, o que eu posso dizer a você com relação à obrigatoriedade para a castração não é de competência municipal, mas eu penso o seguinte, gente, mais uma vez falando, a conscientização sim, ela é possível, existe verba, vocês sabem muito bem de publicidade, que pode sim abarcar essa demanda sem nenhum problema, é um compromisso também de se fazer. Agora, eu sempre falo, não é de competência do município, mas nós podemos pegar uma carta, né, e encaminhar a quem de direito para iniciar esse processo. Porque eu concordo com você, se ninguém iniciar esse ato, se isso não acontecer voluntariamente por consciência, tem que haver uma outra ação mais efetiva, porque não se pode permitir que esses animais não tenham a atenção e o cuidado e que as pessoas abandonem da forma com que está. Então, esse compromisso sim, pode ter certeza, e mais uma vez falando, dentro do nosso plano de governo. Tiago, por favor, você pega a via do plano de governo para poder entregar. Nós colocamos a questão do ambulatório, que isso faz parte da nossa proposta. A gente briga há muito tempo pelo ambulatório também, o Edmir Chedid numa reunião com ele, eu fui mesmo não acreditando nele, porque eu nunca acreditei nele, sou sincera, mas eu sempre vou ouvir. Eu ouço todos os lados, todo mundo sabe que o meu candidato a deputado é o Beto, mas o Edmir chamou ele tem lá, eu cheguei a acreditar nele. Eu quase votei nele, eu desisti assim de última hora. Tipo, a eleição era no domingo, no sábado eu falei, não vou votar nele, vou votar no Beto. Mas ele fez assim, a lábia dele me garantiu que para ele é um ambulatório, que a gente até falou, ocupa a Ava que está lá, que a Ava foi ocupada por uma outra protetora durante anos, que ela sublocava, fazia-se sei lá o que com aluguel, hoje está na mão de outra pessoa que Deus que não vale nada, que é o Danilo Manha, todo mundo sabe que essa pessoa não vale nada, hoje ele está com a sede lá com ele também. Está lá abandonado, seria um excelente ambulatório, está lá, jogado. Por isso que ninguém é melhor do que vocês para encontrarem um representante para fazer com que isso aconteça. E tudo que estiver ao alcance de mim, se prefeito estiver, farei. Porque, gente, mais uma vez falando, contei um pouco da minha história pregressa que vocês devem imaginar como
trabalhadora do campo como na área operacional, a remuneração ela é bem ínfima, sabemos que você ganha salário mínimo ou menos, e o que eu quero dizer, que hoje a remuneração dos agentes políticos, que é algo que eu questiono também, que está acima daquilo que seria o ideal, eu acho que tem que haver uma redução sistemática, no mínimo você estabilizar e não reajustar com valores reais. Deixa eu fazer uma pergunta, claro, que agora eu fiquei meia duvidosa. Sim. Se não é competência do município fazer castrações. Não, obrigar a castrar. Obrigar. Mas eu ia te perguntar, se não é competência, e se o CCZ não funciona, os veterinários de lá fazem o quê? Fica a interrogação para cada um fazer seu juízo de valor. A prefeitura, pelo que eu entendi, não pode obrigar. Não pode legislar obrigando. A castração pública, inflamar o povo. Não pode castrar, mas ela pode obrigar o registro do animal, né? Ah, sim, isso pode. Se já registrar o animal, isso pode dar castração. A legislação municipal pode, né, porque, nessa área. Paula, tem gente que ainda tem aquela cultura que muitos veterinários, assim, por má fé mesmo, implantam, que é a seguinte: o seu animal, se ele não der uma cria, ele não pode ser castrado, tem que dar pelo menos uma cria. Só que a gente sabe que o animal castrado antes do primeiro cio é quase 100% de chance de não ter câncer nenhum. E o veterinário sabe disso. Só que ele obriga a nascer por quê? Porque ele acha assim, quanto mais nascer eu vou ter cliente. Lê no engano. Porque ninguém do Caetetuba vai trazer um cachorro abandonado na CVI. Só que elas acreditam piamente. Tanto que já boicotaram muitas castrações, a Valéria com a amiga dela, Adriana, porque ela fala que vai tirar cliente dela. Quem que vai trazer um cachorro do Caetetuba na CVI? Vai levar no máximo dela. E aqui estão os orçamentos. No Ilha, né? Que é mais barato. Então tem veterinário que ele implanta aquilo lá, mas o veterinário falou pra mim quantas pessoas que eu consegui reverter. O veterinário falou que minha cachorra tinha que dar pelo menos uma cria. Mentira. Mas fica uma questão de esclarecimento. Eu gostaria de fazer um depoimento. Primeiramente, eu quero dizer que você tem muito mesmo pela minha vida profissional, pregresso, hoje eu sou aposentada já há muito tempo e tal, como educadora, né? Você tem uma visão do todo e daí uma visão pontual de um assunto, né? No nosso caso aqui, a questão do bem-estar animal. E eu acredito muito isso, porque só uma visão focada num assunto, ela se torna simplista e pobre. Quando a gente vê que o todo está bem, a parte também está bem, porque a parte não melhora quando o todo está mal. Então foi isso que eu entendi muito da sua proposta, da sua preocupação em que a cidade melhore, porque a cidade melhorando, os animais melhorarão também, porque realmente essa relação de todo e da parte é uma coisa muito importante, né? E eu gostei muito dessa sua colocação, porque é uma coisa que eu acredito. Então, às vezes, muitas vezes, até às vezes sou criticada por isso, mas eu atinjo o animal através de um outro foco, através de uma conversa com a pessoa e tal, não sei o quê, que eu sei que isso vai retornar em benefício de um determinado animal. Porque realmente nós não vivemos numa ilha, nós estamos relacionados a tudo e o mundo está conectado, para usar um termo bastante atual, né? Então, se nós perdermos essa conexão, nós perdemos tudo. Então, eu sempre tenho, assim, uma posição muito otimista. Não quer dizer que eu não sinta o peso da derrota, porque realmente nesse governo considero que nós fomos derrotados. A gente lutou, a gente tentou e nós não conseguimos, porque forças maiores realmente impediram que aquilo que vinha acontecendo de uma maneira muito boa continuasse acontecendo. E realmente esse período, esse lapso de tempo, né, de 3 anos e meio, quase 4, isso foi um prejuízo muito grande para a casa, que estava realmente indo para o bom caminho, né? Mas o mundo é assim. Então eu acho assim, não joga a toalha no chão. Eu acho, nós perdemos, então vamos ser construídos. Perdeu né? a batalha, não perdeu a guerra. Não perdeu a guerra.
A gente tem as armas, vamos reconstruir, serão outras pessoas, vamos ver, mesmo que seja o mesmo candidato que ganha, a situação é diferente, nós também e tal. Então, vamos à luta e eu não desanimo nunca, nunca. Às vezes fico meio cabisbaixa, mas levanto logo a cabeça porque eu acho que a gente tem que continuar, né? Não podem perder jamais a esperança de lutar por aquilo que vocês acreditam e dar voz aos animais que não conseguem fazer. Não conseguem falar, né? Então, realmente, existe, assim, uns pontos muito básicos e importantes em relação ao bem-estar animal, como já foi dito aqui, né? As campanhas permanentes de castração são imprescindíveis e funcionam. Diminuindo a população animal, você diminui toda a cadeia de acontecimentos ruins que vêm vinculados à superpopulação animal, né? A educação nas escolas, né? Que depois de muita luta a gente conseguiu uma capacitação de professores da rede municipal e que a gente espera que isso dê algum resultado. Conseguiu essa capacitação. Foi uma especialista do Fórum Nacional de Proteção Animal que veio, né? E foram capacitados todos os professores da rede, né? E também de algumas escolas particulares. Então a gente tem esperança de que isso daí já dê um novo impulso e que para o ano que vem isso daí continue, porque esses processos não podem parar, eles têm que ser contínuos, né? Então, se a gente tiver a educação, a conscientização para o bem-estar da cidade, uma educação nas escolas realmente plena, a gente vai ter melhor cidadão. Tendo melhor cidadão, vai ser melhor para todos os segmentos, né? Quanto à consciência da população, em relação, por exemplo, à castração, eu me lembro do início do processo de castração, foi muito difícil, as pessoas não aceitavam. Isso foi mais ou menos há uns 15 anos atrás. Eles não aceitavam. Eles não sabiam nem o que significava a palavra, porque a palavra era capar, né? Então, aí quando eu tinha um grupo que íamos lá na linha do trem, na favela, lá né, na zona toda, eles não entendiam como castrava uma fêmea, porque só se capa macho, né? E tinha um veterinário na época que me orientou, inclusive com os gráficos que a gente andava ali explicando, o útero e tal, não sei o que e tal, tudo. E no começo foi muito difícil, mas hoje a gente fica assim muito satisfeita de ver como isso frutificou. A ponto, por exemplo, teve essa campanha no sábado em Ricaetetuba. Haviam 140 vagas para castração, né? Foram previstos 3 dias de inscrição, a começar das 9 horas, terminar às 15. Às 11 horas do primeiro dia, 140 vagas estavam preenchidas. Né? Isso, só fazendo uma vírgula na sua fala. As pessoas querem castrar mesmo. Do Centro Comunitário, uma membro, né, do Conselho Gestor do Centro Comunitário do Imperial, e na época tinham ações de castração. E era muito difícil. Moradora do Imperial, a gente tentava convencer as pessoas porque estavam lá à disposição para fazer isso. Então, o que você diz é muito comum e me causou estranheza e muita satisfação ouvir essa mudança, né, de comportamento. Mudou completamente, Ana Paula. Hoje as pessoas querem. Elas querem castrar os seus animais. O que elas não têm é recursos. Entende? Só completando o que estão falando, Malu, porque as elas pessoas querem. mais pobres têm mais consciência do que Mais agora, consciência. nos bairros, que eu estou tentando convencer o meu tio machista a castrar o cachorro que ele adotou há 2 anos. Mas existe. Por isso que essa campanha de Quase conscientização, ela vai ser as pessoas mais pobres têm mais consciência. porque não é tão simples você romper a cultura das pessoas, de uma forma gradativa. Mas desculpa, Ele se eu fiz uma identifica com as vírgula. bolinhas. Essa conscientização, ela já existe. Tenho Hoje uma ideia, a demanda eu tenho é uma muito ideia. grande, porque ficou muito tempo sem castrar. Ajudar, faz evento para levantar dinheiro para castrar.
que a gente castra muito pouco realmente diante da necessidade, mas antes isso do que nada, né? E eu acho, sim, essa ideia também de um ambulatório. Eu também acho assim, não é momento de se falar em hospital, mas é momento, sim, de se falar no ambulatório de atendimento para pessoas carentes, para pessoas no final de rua, coisa que hoje a atual gestão refuta isso, porque diz que se o animal tem dono, é responsabilidade do dono, né? E eu sempre achei que um dono pobre, que já é privado de uma porção de regalias, ele não pode ser privado do afeto de um animal, porque tem muita gente simples, muita gente pobre, que cuida melhor do seu animal do que muita gente em condições melhores de vida. Né? Só fazer mais uma vírgula aí na sua fala, é o caso do morador de rua. Todos Sim. sabem que eu atuo há muitos anos tentando fazer com que essa categoria consiga ter melhores oportunidades e resgatem, né, sejam ressocializados, consigam ter o retorno ao convívio familiar, e a gente sente o carinho, o amor com os animais, especialmente com os cachorros, e a dificuldade de tratar em caso de necessidade. E aqui eu fico me colocando no lugar de vocês com relação ao amor de mãe, porque o animal para muitas pessoas é um filho. E porque ele não tem condições de pagar um convênio médico para levar seu filho na rede privada, exatamente, aí é que está. E aí, gente, até me arrepia falar isso, porque assim, eu já me deparei, mais uma vez, falando com muitos animais em sofrimento. Aquilo que eu tive condições de acessar alguém que pôde cuidar, mas é aqueles tantos outros que não tiveram a oportunidade. E me causou grande estranheza essa doação em massa, sem cadastro, né? Então, isso daí precisa ser apurado. O que eu posso assumir de compromisso com vocês? Nós não temos condições de parar a administração para levantar o que ninguém fez, porque as pessoas fizeram e deixaram de fazer. Mas nós podemos fazer uma divisão, que é importante. Recomeçar. Recomeçar. É isso que eu ia fazer essa proposta para vocês. Dali para frente, inclinar pelos que podem ser salvos e permitir que os produtores tenham acesso, porque hoje em dia nós não temos acesso. Mais uma coisa que eu coloco para vocês, é público. Não pode ter voluntário, não pode ter voluntário cadastrado. Pode ter os Mas é a mesma coisa que eu não poder entrar na prefeitura, né? No banco. Tem hora, você pode ter as normas, porque você pode ter dia e horário para entrar, mas precisa cadastro. Só que eu sou uma opinião, Ana Paula. Se não querem que entre, porque acontece muita coisa errada, como os vereadores votaram contra a transparência das contas públicas, é porque tem coisa errada, porque se está certo, se sou eu ia falar, pode entrar no CCZ à vontade, das 9 às 4, quem quiser chegue. Pode entrar, porque eu não tenho nada para esconder. Tem gente que tá quando você chega lá, você vê eles eutanasiando um cachorro, aí entrar, né, pro lado deles. Posso te falar mais uma coisa, até fazendo também uma vírgula na sua fala, aí é que está, que eu falo para você. As pessoas viram para mim falando, Ana Paula, além de me associarem a Dilma, ao Lula, ao Vanderlei, eu falei, se todo negão fosse meu marido, desculpe, mas se todo negão fosse meu marido, meu parente, nossa, eu estaria feita, porque o país tem, né? Essa mulher então, dele assim, deve ter ficado eu cheguei no determinado lugar e a pessoa, esposa do professor Vanderlei, eu falei, ela é loira, minha flor, eu não sou. Mas tudo bem, assim, é o que eu falei, as pessoas querem falar. Quando você se coloca na condição de figura pública, você está sujeito a isso. Agora, o que me incomoda é estar, por exemplo, uma condição criminosa. Igual recentemente disseram que eu estaria arquitetando um suposto atentado contra a fulana ou Beltrano. Então, eu não sou criminosa. Eu não sou, gente. Não é da minha índole nem da minha família. Então, assim, eu deixo pra lá, porque eu acredito que o próprio tempo que carrega minhas opiniões, eu não vou gastar energia. Isso é politicagem, é um candidato jogando contra o outro, e todos sabem jogar. Por isso que o Saulo ganhou a eleição, porque os outros ficaram se matando lá, e o Saulo foi lá. Eu posso garantir. A garantia a gente não garantiu nada, né? Não, mas é o tal de um querer ser mais equilibrado. Botavam ele no meio da... Como estou fazendo com você, colocavam o Luiz Fernando, só que eu não vi aquele homem abrir a boca. Pois é, na verdade que eu O Fernando não tinha chance nenhuma.
Olha, e com todo respeito, assim, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Bom, mas vamos voltar para o momento atual, que eu acho que é fundamental. Só quero deixar bem claro para vocês, eu jamais me prestaria a servir nenhum outro grupo político. Nós realmente estamos independentes e vocês vão saber disso, porque não dá para medir a campanha dos adversários com a mesma régua que a nossa. A nossa é na base do santinho, o que nós conseguimos dentro do que é bem assim, eu estou trabalhando, quero deixar bem claro para vocês, todos os dias de domingo a domingo, no mínimo das 8 da manhã às 10 da noite, no mínimo. E tem reuniões que avançam, ou começam mais cedo, ou avançam um pouco mais. Na sola do sapato, na saliva, e agora a gente está começando a explorar um pouco mais as redes sociais. Não sabemos aonde vamos alcançar porque não fizemos nenhuma pesquisa. E fique bem claro, nosso grupo político não fez e nem tem condições de fazer nenhuma pesquisa. Se alguém por aí abordar vocês dizendo que a pesquisa é patrocinada por nós, é mentira. E nós estamos aí com as contas que a gente escancara para vocês. Quem sabe vocês não ficam com vontade até de contribuir, como muitas pessoas estão tendo. Então, assim, o que a gente está conquistando está vindo da boa vontade de pessoas em contribuir. Então, a gente pede para falar com o contador, com o jurídico e verificar onde eles podem se enquadrar nessa ajuda, nessa soma de esforços para poder fazer com que o projeto chegue aos 4 cantos da cidade. Mas para nós o adversário tem feito um trabalho fundamental. Quando ele manda imprimir uma série de exemplares de jornal falando mal do nosso grupo, ele está levando o nosso nome aos 4 cantos da cidade, que nós não teríamos dinheiro nem condições de fazer. Eu não sei quem é o marqueteiro. Eu não sei quem é o marqueteiro desse grupo, mas eu queria conhecer para agradecer, porque para nós está sendo legal, está sendo super bacana e eu estou feliz porque eu chego no lugar, já dispensa essa apresentação inicial. Já conhece. Não, mas o curioso é que não tem o nome do outro, só tem o nome do que tem sido acusado. Milhares de panfletos. E aí eu falo para vocês, as pessoas que são um pouco mais participantes aí do meio político, sabe identificar quem é o jornalista responsável, se é parcial, se não é, e dentro da leitura que defende uma mídia parcial não tem credibilidade. Então, é isso que eu coloco. Não, isso não falo, precisa ir, mas vamos pessoal. Quero só aqui reafirmar com vocês o compromisso e dizer, mais uma vez, esse projeto ele começou agora, ele pode ou não ser vitorioso, que é normal, nós sabemos que nós podemos ganhar ou perder, aí tem que fazer os desmembramentos, ganhar feio, ganhar bonito, perder feio, perder bonito, mas não tem problema. Nós iniciamos esse projeto agora e vamos dar continuidade, vitoriosos ou derrotados, até o momento em que a população perceber que a nossa causa é reta, não faz curvas e dá a credibilidade necessária. Se for no pleito atual, ótimo, estamos preparados para poder chegar lá e trabalhar em favor da população. Caso não seja, esperamos ter um momento oportuno, mas trabalharemos fortemente para que isso aconteça. Estamos à disposição de vocês. Passo aqui as mãos da Malu, que representa a instituição que organizou esse encontro. Muito obrigada. E peço para que vocês possam ter acesso. Quem quiser deixar o WhatsApp ou e-mail, nós podemos enviar igual material para vocês de forma eletrônica, para que vocês possam conhecer e, se gostarem, se achar que merecemos, realmente poder contar com o voto de confiança de vocês. Tá? Sim, claro. Já pega já. Eu vou pegar já. E aí coloco para vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Estou à disposição. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, aproveitando esse encontro? E qualquer dúvida vocês vão poder ligar ou mandar mensagem. Se tiver funcionário, seja de carreira, seja funcionários, vão em cima de você e exatamente, mas se eu tiver a população participante, se eu tiver a Câmara fiscalizando, vai de uma forma sistemática, isso vai diminuindo. Porque eu acredito que o pregoeiro, quando ele fechar uma licitação no preço superfaturado, que ele souber que tem a população que pode ir lá olhar antes do prefeito ou a prefeita no lugar, ele vai ter vergonha, porque aí você chega lá, perdão,
seu nome? Heloísa. Heloísa. A Heloísa chega lá e fala, escuta, esse leite aqui integral eu pago no supermercado, no varejo, R$ 4,80. Por que você está pagando R$ 8,00 no litro? Coloca lá sua manifestação. Quando chegar lá para eu homologar, opa, coloca a manifestação popular, refaça e encontre o melhor preço. Porque se ela comprou no supermercado e não em promoção, dentro do preço normal, esse eu quero mais barato do que está comprando no atacado. 17 vereadores, só teve um que fiscalizou o prefeito o tempo todo, que foi o Jorge. Que a gente se esses tirar o chapéu 17 tivessem feito inclusive. isso, que o Jorge fez, o Saulo não tinha feito metade das falcatruas que ele fez. Ele não foi fiscalizado. Mas a maioria tudo bem falar. Mas então, isso que eu falei. Então, os próprios dentro da própria estrutura orçamentária, você fazer as economias, os remanejamentos, para que esse dinheiro seja aplicado nessas demandas inexistentes ou precárias. É possível. E posso te assegurar, eu aprovo. Seja perfeito, me chame que eu mostro o orçamento da onde tem dinheiro para aplicar, que eles não aplicaram. Sim. Porque tem 4 funcionários, eles são seus amigos. Seria forte, por exemplo, de pessoal, porque o orçamento voltado para funcionário é absolutamente grande. A Secretaria de Saúde, a gente fez vários requerimentos e toda vez a gente tem inclusive dificuldade, os vereadores, de entender de onde vem e vai a verba, porque a gente fazia requerimentos no sentido de qual é o orçamento da Secretaria de Saúde. Quanto é destinado para quê? É 700 mil para funcionário, 200 mil para material. Mas para quê? É isso, é para funcionário e material. Mas que funcionário de material? É funcionário e material. Quer dizer, não consegue. Os próprios vereadores não conseguem ter acesso. Eu fiz inúmeros requerimentos através do Rodrigo e a gente não consegue ter acesso. Então, mas gente, mais uma vez falando, o portal da transparência, é importante essa informação aqui. Eu estou candidata a prefeita, vocês sabem que as informações internas lá estão bloqueadas e ninguém quer passar informação, porque eu sou uma concorrente, eu sou uma adversária. Então a gente vai no portal da transparência. É um portal de transparência que não é transparente. Olha, eu tive professor economista que eu consultei, contador. Eu pedi para que eles pudessem me ajudar a refinar aqueles dados para eu poder chegar. É impossível. Fui pegar na unha na imprensa oficial. Mas o que tem na imprensa? Por exemplo, tem a licitação, a estimativa de compra, mas não tem o que realmente fez. O que realmente fez. Então, quer dizer, a informação você não consegue. É isso que eu estou falando. E aí é uma transparência que não é transparente. A nossa prestação de contas tem que ter lá tudo R$1. O que você gastou R$1 tem que ter nota. Como que uma outra ONG de esporte me compra umas camisetas, um jogo de camiseta por R$1.000, sabendo que aquilo custa R$100, uma bola de futebol, nem se fosse da Olimpíada, por R$800. Vacinada que é Cristiano Ronaldo? É descarado. E passa uma vacinada pelo dessa casa. Pelo Messi. Se a gente no fim do ano, acaba o governo, tem que devolver os Eles não fazem mal, Gente, e teve a reunião da Síria, o juros que rendeu lá, os juros que rendeu da aplicação, esse devolveu a prefeitura. Eu falava muito quando eu ia na casa do Jorge, que eu sou amiga pessoal dele, eu falava assim, Jorge, eu não gosto de vir aqui não, porque eu saio daqui depressiva. Eu saía depressiva da casa dele, quando ele me contava a sujeira que rolava lá dentro, eu saía triste, porque eu li até um poeta que falou uma vez que quanto mais informação a gente tem, mais infeliz a gente é. E é verdade mesmo, eu saía triste de lá. Eu só vejo o jornal uma vez por dia. Eu concordo com você. Por isso que quando a ideia que chegou de ter câmeras com áudio me chamou a atenção, meus olhinhos brilharam. Meus olhinhos brilharam. Mas pode botar aí. De acordo com o jurídico que eu consultei da prefeitura, a minha formação já dizia que sim, até porque, como eu disse, eu também fiz especialização na área administrativa e constitucional. No entanto, eu quis ouvir pessoas mais experientes nesse ramo que militam no dia a dia com o contencioso do direito. E é possível.
Então o que eu coloco para vocês? Isso me deixou muito contente, porque não adianta só a Ana Paula ser honesta. Se ela não tiver na equipe, as pessoas, fica muito difícil. Por que a gente fala que favorece a transparência? Porque as pessoas vão ter muito mais preocupação e vão ter que ser muito criativas para poder fazer errado. E um outro detalhe, essa é a conduta que eu defendi e defendo sempre. Poderia ser o meu filho, o meu pai e a minha mãe. Se estiver errado, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se for funcionário de carreira, por questão de lei, você tem que dar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ele tem que ser afastado e responder o devido processo, afastado, mas remunerado. Se for cargo em comissão, está fora e vai responder nas esferas civil, criminal e assim por diante. Desde que tenha fortes indícios, que também não dá para a gente julgar.